Então é o seguinte, se você não pagou imposto de renda sobre as suas ações, cara, assiste esse vídeo até o final porque você está fudido. Eu tô sem tempo pra hater, eu tô sem tempo pra atraso. Sou promessa tipo Lakers, sempre desvendo o caso. Quero a Gucci e a Baby, maconha um PS4, hotel com Wi-Fi no quarto, antes do meu show lotado. E aí, seus guaxinim albino do caramba, Igor Finelli aqui, você já conhece muito bem, então dispensa apresentações. É o seguinte, cara, nesse vídeo de hoje eu tô aqui para falar sobre o imposto de renda, tá? Mais especificamente, o imposto de renda nas ações, mas na parte de você pagar imposto de renda e não de declarar, né? Porque tem essa diferença. Você tem tanto a parte de declarar imposto de renda, quanto a parte de pagar imposto de renda, tá? Isso aí já é assunto para outro vídeo. Nesse vídeo eu vou focar na parte de pagar imposto de renda, ou melhor, eu vou focar principalmente na parte de o que acontece se você não pagar imposto de renda. Então vamos lá, a grande parada é o seguinte, tá? Por que eu tô gravando esse vídeo tão específico assim de, o que acontece se você não pagar imposto de renda? É o seguinte, uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram hoje é, por exemplo, Igor, o que acontece se eu não pagar o imposto de renda? Igor, o que acontece se eu não declarar imposto de renda? Igor, o que acontece se eu passar batido lá pela Receita Federal e não quiser fazer nada? Né? Sempre alguma coisa relacionada a não pagar imposto de renda, não declarar imposto de renda, a passar em branco com isso aí. Vamos lá, muito importante, tá, o assunto aqui. Mas antes de eu te falar o que acontece se você não pagar o imposto de renda, já deixa seu like nesse vídeo que me ajuda pra caramba e eu estou te ajudando pra caramba aqui também. Então, nada como retribuir, certo? E também, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber sempre que sair vídeo novo. E se você ainda não me segue no Instagram, @igor.finelli, conteúdo de finanças o dia inteiro, e lá eu consigo ter um contato bem mais próximo com minha audiência, com meus seguidores. Lá você pode me mandar pergunta, eu consigo conversar com você. Então, se você ainda não me segue, @igor.finelli. Então vamos lá, antes de eu falar o que acontece com você se você não pagar imposto de renda, eu quero entrar em detalhes, né, nessa questão de que muita gente me procura para perguntar o que acontece se você não pagar. Cara, primeira coisa, antes de tudo, por que você está interessado em não pagar o imposto de renda, já que ele é obrigatório, né, visto que ele é obrigatório? Eu não entendo por que as pessoas têm essa vontade de fazer o negócio errado. Por que você não pode fazer o negócio certinho, mano? Você, como investidor, você tem que procurar quais são as suas obrigações de investidor. E uma obrigação que você tem como investidor é declarar imposto de renda e pagar imposto de renda, tá? Isso é o mínimo. Para você ficar de boa com a Receita Federal, isso é o mínimo. Tem muita gente que não gosta de fazer isso. Volta no assunto que eu sempre bato na tecla aqui, que é o seguinte, cara, não invista em ações sem antes investir em conhecimento, tá? Sem saber o que você está fazendo. Não entra na bolsa de valores sem saber o que você está fazendo, né? Porque, de uns tempos para cá, esse assunto de investimento tá ficando cada vez mais famoso, né? Tá cada vez mais na moda, entre aspas, aí, investir. E o que a galera tá fazendo? A galera tá vendo muito vídeo aí no YouTube, aprendendo pelo YouTube, e já mete a cara lá na bolsa, já começa a investir, sem ter realmente uma boa formação de base de conhecimento para entender como funciona, tá bom? Então muita gente acaba indo pra bolsa sem conhecimento nenhum e acaba se fudendo depois, porque tem um monte de coisa que ela precisava saber. Então, por exemplo, tem gente que vai pra bolsa sem conhecimento nenhum, vê que um youtuber comprou a ação X e compra também. Aí esse cara acaba comprando a ação cara, né? Porque ele não tem conhecimento, ele não sabe diferenciar uma ação cara de uma ação barata. Ou então ele acaba comprando uma ação ruim, porque ele não tem conhecimento, ele não sabe diferenciar uma ação boa de uma ação ruim. Ou então ele vai e faz alguma coisa que ele precisa pagar imposto de renda, e aí ele não paga porque ele nem sabe, muitas vezes, que tem que pagar. Então é o que eu sempre digo, antes de entrar nisso, cara,
conhecimento, você tem que saber com o que você está lidando, beleza? Livro, curso, pelo amor de Deus. Porque você pode achar que hoje você está entrando aí, não vou pagar nada não vou investir em conhecimento, não vou gastar dinheiro não, e aí o barato vai acabar saindo caro, meu. Então vamos lá, como eu disse, né, declarar imposto de renda, você sempre tem que declarar. Como investidor, sua obrigação é declarar. Agora, pagar imposto de renda em ações, fundos imobiliários, são só em momentos específicos, tá? Eu não vou entrar nesse vídeo aqui em quais são os momentos específicos, porque eu tenho outros vídeos falando só disso, tá? Em quais momentos que você tem que pagar imposto de renda e tal. Então, neles está mais especificada essa parte. O que eu quero entrar aqui é realmente o que acontece se você não pagar o imposto de renda. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quando você está falando de ações e fundos imobiliários, o pagamento de imposto de renda, ele não vem junto com a declaração, tá? Você não vai fazer ele, não é junto com a declaração anual, não é naquele período lá de março, abril, só ali você vai pagar o seu imposto de renda. Na verdade, se você fizer movimentos que necessitem o pagamento de imposto de renda aí, as ações, todos os meses, significa que todos os meses você vai ter que pagar imposto de renda, tá? Então, para exemplificar melhor, quando você fez algum movimento que você precisa pagar imposto de renda nele em um mês, você vai ter que pagar o imposto de renda logo já no mês seguinte. Então, vamos supor que no mês de maio, eu fui e vendi fundo imobiliário com lucro. Vender fundo imobiliário com lucro tem que pagar imposto de renda na hora. Se eu vendi em maio, eu já vou ter que pagar o imposto de renda sobre esse lucro aí no mês seguinte, tá? No mês de junho. Então, eu tenho até o dia 30 de junho para pagar esse imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda é pago na forma de DARF, né? Você vai lá no site da Receita Federal, gera uma DARF, que é um documentozinho muito parecido com um boleto, e paga igual um boleto normal. Mas você tem essa necessidade, você tem que pagar sempre no mês seguinte ao que você fez a movimentação, beleza? E depois você vai constar isso tudo lá na declaração anual seguinte. Mas pagar, você vai pagar logo no mês subsequente, no mês que veio depois daquele movimento que você fez que necessitou o pagamento de imposto de renda. E aí, se você atrasar esse pagamento, o que acontece? Multa, tá? Multa. Se você atrasar o pagamento, você vai ter multa para pagar. E como que funciona a multa? A multa é de 1% por mês de atraso. Então, se você atrasou 4 meses aí, você tinha que pagar em junho e só pagou em outubro, cara, você vai ter que pagar aí 1% por mês que você atrasou. Se você atrasou 4 meses, você vai pagar 4%. Mas essa porcentagem, ela tem limite, tá? Ela vai até 20%. 20% é o máximo. Então, se você atrasou 20 meses, você vai pagar 20%. Se você atrasou 25 meses, 20%. 30 meses, 20%. Porque o máximo é 20%. Mas não pense que isso é vantagem, porque não é só essa porcentagem de multa que você paga. Você também paga os juros. E os juros, eles são calculados de acordo com a nossa taxa mãe de juros aí, né? Que é a Selic. A Selic hoje está em 2,25. Então, além dessa porcentagem aí, de 1% ao mês, você ainda paga os juros, né? De acordo com a taxa Selic sobre os meses que você ficou aí devendo. Se você atrasou 20 meses, você vai pagar 20% mais o equivalente de juros a 20 meses. Se você atrasou 25 meses, vai pagar 20% mais o que você atrasou aí de juros de 25 meses. Se você atrasar 30 meses, você vai pagar 20% mais o equivalente a 30 meses de juros. Então, sempre que você atrasa o pagamento, você vai ter que pagar multa, que é esse esqueminha aí da porcentagem, 1% ao mês, mais os juros. Isso que acontece. E também, obviamente, se você está atrasado, você está super apto aí a cair no pente fino da Receita Federal, né? Ser chamado lá para se explicar e eles podem acabar te fudendo aí. Então, o que eu indico é, fique esperto com suas movimentações, tá? Todos os meses, vê se você não tem aí imposto de renda para pagar e sempre que tiver, pague, tá? Porque é muito simples, é tudo online, resolve isso de uma vez e não fica com pendência. Então é isso, se esse vídeo te ajudou, te trouxe uma informação nova, não esquece de dar like nele, tá? Também se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa as notificações e se até agora você não me seguiu no Instagram, @igor.finelli. Vai lá.